Boa noite, igreja. Ô glória. Ô glória. Vou pedir para que vocês se coloquem de pé. Vamos estar iniciando a nossa reunião. Vamos estar nos colocando na presença de Deus. Mais uma noite, mais um dia desta campanha, rompendo os limites. Vamos colocar os nossos alvos aqui agora diante de Deus. Vamos colocar nossas petições para que elas venham ser atendidas uma por uma. Amém? Pai amado, querido Deus, aqui está o teu povo, Pai. Aqui está um povo eleito, um povo qual busca a tua presença cada dia, Senhor. Aqui está um povo, Pai, qual tem colocado diante de ti, ó Pai, alguns alvos durante esses dias, Senhor. Alguns alvos, Pai, qual aqueles nós não temos conseguido romper sozinho, Pai. Por isso estamos buscando diante do teu trono, Pai. Por isso estamos buscando na tua presença, ó Deus. E acreditamos que assim iremos vencer um por um. Assim iremos vencer, assim iremos romper todos os limites, ó Pai. Assim iremos chegar à tua presença. Em nome de Jesus, ó Deus, eu clamo ao Senhor agora por cada pedido colocado durante esses 15 dias de orações, esses 15 dias de jejum. Eu clamo ao Senhor por cada pedido, por cada oração dos meus irmãos que foi colocado na tua presença, ó Deus. Vem atendendo cada um deles, Senhor. Cada um que foi colocado diante de ti, ó Pai, com total confiança de que eles venham a ser realizados, ó Deus. Pai amado, querido Deus, eu não conheço todos que estão aqui, nem sei do problema de cada um, ó Pai. Mas o Senhor não só conhece, como sabe o limite de cada um que aqui está, ó Deus. O Senhor sabe cada área que cada um de nós precisamos romper nossos limites. O Senhor sabe, ó Deus. E por isso sim estamos te pedindo, por isso sim estamos colocando diante de ti, ó Pai. Que a tua presença, que a tua graça, que a tua unção, ela possa descer neste lugar esta noite, ó Deus. A tua presença, a tua graça, a tua unção, ela possa visitar cada um, ó Pai, que está assistindo essa live nesta noite, ó Deus. Que a tua presença possa alcançar, que a tua unção, a tua graça possa chegar a cada uma dessas pessoas, ó Pai. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço, Senhor. Alcança cada pedido, ó Pai. Cada um deles venha se concretizar, ó Pai, na tua presença. Cada um deles venha se realizar, ó Pai. Cada desejo colocado no coração dos meus irmãos, ó Pai, que foi colocado ali na sua carteira de oração, Senhor, eles venham ser concretizados, eles venham ser realizados, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, realiza cada um desses pedidos, ó Deus. Se nós colocamos, ó Pai, ali nas nossas carteiras de oração, se nós colocamos, ó Pai, nossos alvos ali na rádio, ó Pai, para estar sendo orado dia após dia, ó Deus, porque dizemos ao Senhor, ó Pai, que esse limite nós não conseguimos romper até aqui, ó Pai, que esse alvo nós não conseguimos romper sozinho, ó Deus. Por isso buscamos diante de Ti, por isso colocamos na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, nos fortalece, nos dá graça, unção, poder que vem dos céus para nossas vidas, para que cada um desses pedidos venha se concretizar, ó Deus, em nome de Jesus. Poder sentar, irmãos. Amém? E quem está aqui, que é mais chegado, que me conhece de verdade, sabe que estar aqui hoje para mim é romper um limite. Sabe que a dificuldade que eu tenho de pregar, a dificuldade que eu tenho de falar aqui na frente, de pegar o microfone, quem me conhece um pouquinho sabe. Mas quando eu entrei nessa campanha, eu disse para mim mesmo e para Deus, Deus, esse limite eu tenho que romper. E eu só vou conseguir romper se a presença de Deus vir sobre minha vida, claro, se a unção de Deus. Compartilhar. Cada um de vocês que esteja assistindo possa compartilhar essa live para que outras pessoas venham assistir, venham ver a pregação e venham sentir essa mesma presença de Deus que nós estamos sentindo aqui neste lugar, em nome de Jesus. E como eu estava falando, quem me conhece sabe a dificuldade que eu tenho de estar aqui à frente, a dificuldade que eu tenho de falar no microfone. E o bispo tem me ligado desde que começou essa campanha, às vezes nas duas quarta-feiras. A primeira quarta-feira que ele
mandou um aviso no zap. Eu falei: bispo, essa eu não posso, realmente eu não podia. Tinha algo para ser feito naquele dia, no mesmo horário, eu não podia estar aqui. Aí ontem na verdade, pela manhã, ele colocou lá no zap: o Giro de Deus, bom dia. Amanhã, quarta-feira, é seu dia. Vai encarar ou vai fugir? Na hora eu pensei um pouco assim, eu disse: meu Deus, nessa hora, não tem mais para onde eu correr, não tem jeito. Botei lá: bispo, por quê? Eu vou pregar. E quem me conhece um pouquinho sabe, estou rompendo esse limite e quero dizer para vocês que vou estar disponível, sempre que precisar, eu não vou dizer não, e vai ser um limite que vai ficar para trás na minha vida. Esse já foi vencido. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus lá em Romanos, por favor. Nós estamos numa campanha chamada Rompendo os Limites. E para muitos, romper o limite é ganhar dinheiro. Para muitos, romper o limite é comprar o carro zero. Só que para mim, para você, para nós que já se convertemos, que já conhecemos de verdade o Senhor, sabemos que além desses limites naturais, além desses limites do mundo, nós temos um limite a ser rompido a cada dia. Nós temos um limite a ser rompido a cada dia, que é andar na presença de Deus. Muitas das vezes você pode dizer: isso é muito fácil, isso é fácil, isso é algo que todo crente tem que fazer. É muito fácil eu sair de casa agora, estar vindo para a igreja e estar me comportando como um crente, parecendo como um crente, mas às vezes é muito difícil dentro da minha própria casa, é muito difícil no meio dos meus familiares, é muito difícil no meu dia a dia, no meu convívio, no meu trabalho. E esse é um limite para ser rompido na minha e na sua vida. Um limite igual nós devemos apresentar a palavra de Deus todos os dias. Nós devemos apresentar para outras pessoas, para nossos colegas de trabalho, para nossos vizinhos, para nossos esposos, para nossas esposas, para nossos irmãos, para nossos filhos, para todos que estão ao nosso redor, para todos que convivem com a gente, que muitos deles não conhecem a palavra de Deus, muitos deles não são evangélicos de verdade, e depende de mim e de você para que esse limite venha a ser rompido na vida dele. Mas para que esse limite venha a ser rompido na vida dele, às vezes depende de mim, de você que está aqui, que está nos assistindo esta noite. Amém? E então aqui em Romanos 12, Romanos 12, 2, ele diz assim: então não os conformei com este século, mas transformais vós pela renovação da vossa mente. Ele está mandando nós transformar pela renovação de nossa mente. Mas como assim pela renovação de vossa mente? Como a minha mente pode ser renovada? Todos vocês que estão aqui, vocês que estão assistindo, se não nasceram no Evangelho, vocês vão entender o que eu estou falando. Transformais vós pela renovação da vossa mente, das vossas mentes. Quando eu conhecia Jesus, quando apresentaram para mim verdadeiramente o Evangelho, quando eu visitei a primeira vez a igreja, eu saí daqui curioso, saí daqui buscando saber o que era aquilo, buscando saber o que era. Vi algumas pessoas falando língua, fiquei curioso, queria saber como funcionava aquilo. Aí a palavra de Deus aqui, ela diz que nós vamos ser renovados pela nossa própria mente.
renovado pela minha mente, renovado pela sua mente, nós conhecemos o Evangelho, nós sabemos o que é o Evangelho, nós entendemos o plano de Deus para nossas vidas. Agora nós precisamos levar essa renovação para outras pessoas, levar essa renovação para aqueles que convivem com a gente, levar essa renovação para aquele que respira o mesmo ar que a gente, que vive no mesmo lar que a gente. E às vezes é um pouco difícil, porque às vezes nós somos criticados, às vezes as pessoas não acreditam, a mente daquela pessoa ainda não foi renovada como a minha, como a sua que aqui está. E às vezes isso vira nós mesmos causamos uma competição com isso aí. E a palavra de Deus diz: pela renovação da vossa mente, porque experimentais qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Quando nós somos renovados pela nossa mente, nós conhecemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Para que nós fazemos que a outra pessoa ela venha entender qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a vida dela também. Às vezes nós complicamos a situação, às vezes nós fazemos com que essa situação não venha chegar até a outra pessoa. Às vezes nós, mesmo sabendo que fomos renovados por aquilo ali, sabemos que a palavra de Deus ela nos renovou, a palavra de Deus ela trouxe uma mente nova para mim e para você. Só que às vezes nós queremos tanto que aquela outra pessoa ela se encaixe, ela se enquadre aquilo ali, que nós acabamos atrapalhando. Ah, mas atrapalhando como, irmão? Atrapalhando como? Porque às vezes quando aquela pessoa precisa de um apoio moral, a gente briga. Quando aquela pessoa precisa de uma palavra de conforto, a gente joga na cara dela. Olha, está vendo o que eu falei para você? Eu disse a você que o bom é aceitar a Jesus, que o bom é estar no Evangelho, mas você não quer, mas você ri de mim, mas você me critica. Às vezes aquela pessoa ela quer aquela mesma renovação que me alcançou, que alcançou você que está aqui, que nos alcançou. Só que às vezes nós não conseguimos, nós não achamos a maneira correta de apresentar para aquela pessoa a mesma renovação que alcançou da minha mente, que alcançou a sua mente, que está aqui. E nós acabamos atrapalhando, nós acabamos criticando a pessoa, porque nós queremos que ela se encaixe do nosso jeito, da nossa maneira. Queremos que ela se encaixe como nós queremos que ela se encaixe. E se eu voltar um pouquinho no passado, eu vou ver como eu dei trabalho para se encaixar, como eu dei trabalho para ter uma mente renovada, como eu dei trabalho para aceitar verdadeiramente a palavra de Deus. Mas que esse foi um limite que se rompeu na minha vida. E tem muitas pessoas que precisam romper esse limite, mas infelizmente ele não consegue sozinho. Ou a dificuldade vai vir de uma maneira tremenda na vida dele, que ele vai procurar sozinho. Mas fora disso, cabe a mim e a você que convive com essas pessoas. Cabe a mim e a você que compartilha o lar com essa pessoa. Muitas das vezes, esse limite de converter os meus familiares, converter o meu esposo, converter a minha esposa, converter o meu pai, converter o meu irmão, esse não tenha sido um limite que você colocou na sua cartela. Mas eu acredito que a maioria das pessoas que colocam a cartela de oração, ele coloca um pedido desse. A conversão da minha família, a conversão do meu esposo, a conversão da minha esposa, a conversão do meu filho. Só que muitas das vezes, irmão, isso depende muito, muito mesmo de mim e de você. Às vezes, mesmo dentro do Evangelho, mesmo já conhecendo a Jesus, a gente consegue atrapalhar, fazer com que esse limite não seja rompido na vida da outra pessoa, por conta da falta de sabedoria, não sei, dos ciúmes. Às vezes a pessoa ela quer, a varoa, o varão, sei lá, tem um encontro de homem em outra igreja, você briga para que não vá, para que não esteja ali.
Nós temos que entender que esse é o lugar certo para aquela pessoa estar. Esse é o lugar certo para aquela pessoa estar. Muitas das vezes tem um baba entre os irmãos da igreja. Você convida uma pessoa que você tem um desejo que essa pessoa esteja no evangelho, que esteja caminhando lado a lado com você, mas você vê do outro lado alguém brigando, você vê do outro lado alguém reclamando. Ah, para a igreja não vai, mas quer ir para o baba, irmão. Calma. A hora dele ir para a igreja vai chegar. A hora dele ir para a igreja vai chegar. Eu também fui alcançado praticamente dessa forma, arrumando amizade com alguém que era evangélico, andando com pessoas evangélicas, e assim eu fui alcançado. Às vezes faltamos um pouco de sabedoria, de paciência da nossa própria parte, mas nós vamos romper esse limite em nome de Jesus. Quero que vocês voltem a página um pouquinho só aí, Romanos 10, por favor. Amém? Aqui a palavra de Deus diz assim: porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Amém? Todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Mas você não vê ninguém invocar o nome do Senhor se ele nunca foi apresentado para aquela pessoa. Se ele, a única coisa que ele sabe falar é gritar na hora de dificuldade: ai meu Deus, ai meu Deus. Mas se eu e você apresentamos de maneira suave, de maneira agradável, esse mesmo Deus que alcançou a minha vida, que renovou a minha mente para outras pessoas, ela pode até, eu já ouvi várias pessoas, várias, não foi pouca, falar de crente que não gosta de crente e tal, às vezes faz negócio comigo há anos, mas não sabe que eu sou crente. Mas o meu comportamento leva ela a me respeitar, a ter um comportamento diferente comigo. E um determinado dia, eu tive uma pessoa fazendo um negócio com ela, e ela me falou: rapaz, eu não gosto de crente, não consigo fazer negócio com crente, mas você é um cabra que se comporta como crente, fala como crente, mas não sei por que você não é crente. Eu falei: rapaz, eu não tenho costume de usar o nome de Deus para fazer os meus negócios, mas já que você tocou no assunto, eu vou lhe falar: eu sou crente, sou pastor, sou ungido de Deus. Ele falou: rapaz, agora não tem mais jeito, agora eu já gosto de você demais. Mas é essa forma. Se você, eu particularmente, quando a pessoa vem fazer negócio comigo, que ela fala, a primeira coisa dela diz: ah, mas é porque eu sou crente, é porque eu já me esfrio um pouco para fazer negócio. Eu tenho que ter a minha própria capacidade de fazer negócio. Eu não preciso usar o nome de Deus para fazer os meus negócios. Não estou dizendo que vai dar errado, mas vai que dá um errado. É quem vai pagar por isso? Deus, que não tem nada a ver, que não fez o negócio, quem fez fui eu. Aí ele disse: é, cabra, agora não tem mais jeito, agora eu gosto de você demais, você já virou meu irmão. Eu falei: o único jeito agora é você se converter também. Ele disse: vou pensar em seu caso, mas é uma forma de você apresentar para as pessoas. Você já foi renovado, já tem uma mente nova, já recebeu o Espírito Santo de Deus. Então você tem que mostrar para aquelas pessoas, através do seu comportamento, através do seu falar, através das suas brincadeiras, de que a presença de Deus, ela está sobre a sua vida. E com certeza, se você vai estar fazendo isso, você vai estar ajudando outras pessoas a romper um limite também na vida dela. Amém? Aqui mais embaixo um pouquinho, no 10:17 diz assim: e assim a fé vem pela palavra, pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amém? A palavra de Deus está dizendo que a fé, ela vem pelo ouvir. Se o meu falar, se o seu falar, se sai da minha boca, da sua boca, palavras suaves, palavras de Deus, palavras que vai abençoar a vida de outra pessoa, palavras que, independente da situação que aquela outra pessoa esteja vivendo, você vem profetizar que ela vai vencer, você vai profetizar que vai dar certo, por maior que seja a dificuldade na vida dela.
Você vai levar ela a acreditar que aquilo vai dar certo. Quando a própria pessoa já não está acreditando que ela vai sobreviver, já não está acreditando que vai dar certo aquilo que ela está fazendo, aí vem você com a mente renovada, vem você com a presença de Deus, com a unção de Deus sobre a sua vida, e pega aquela pessoa pela mão e diz: não, irmão, vai dar certo, levanta, que Deus é contigo, levanta, porque a presença de Deus ela vai entrar na sua vida agora, e a partir de agora você não está mais sozinho, a partir de agora eu compro a sua briga, em nome de Jesus. Você está levando uma presença nova, está levando uma mente nova para aquela pessoa, está levando um direcionamento novo para a vida dela. E quando você toma uma atitude deste jeito, você está transformando outras vidas, você está levando a presença de Deus a outra vida. Ele está fazendo com que a outra pessoa ela sinta aquela mesma coisa que você sentiu um dia antes de se converter. Todos nós aqui se envolvemos em alguma situação para estar aqui hoje. Todos nós precisamos de ouvir de alguém, precisamos de passar por alguma situação para estar aqui hoje. Amém? Então, às vezes, nós retemos aquilo que Deus nos entregou. Nós retemos aquilo que Deus nos deu nas nossas mãos. E hoje, essa campanha que nós estamos fazendo, rompendo os limites. Não sei para vocês, mas para mim, os limites naturais, os limites aí fora, os limites do mundo, os limites de fazer negócio, os limites de acordar cedo, de trabalhar, de ganhar o dinheiro, esse limite eu consigo, sozinho. A presença de Deus, ela está comigo, ela está com a minha vida, porque ela está comigo, porque eu aceitei Jesus, porque efetivamente renovada, mas essa parte aí eu consigo. Mas eu preciso romper os limites, preciso crescer ministerialmente. Isso aí eu não consigo sozinho, isso aí você não consegue sozinho. Ah, mas por que você não consegue? Se você pegar a Bíblia, se você estudar, não. Quando fala ministério eu preciso de pessoas, ministério eu preciso de gente nova, ministério eu preciso de ver a unção de Deus expandindo em outras vidas, eu preciso ver outras pessoas aceitando a Jesus, eu preciso ver outras pessoas recebendo a Jesus. E ministério eu não consigo romper ele sozinho. Ministério eu preciso de você, ministério eu preciso da igreja, ministério eu preciso converter pessoas novas. Amém? E todos nós precisamos ter sobre nós um ministério. Não sei, pastor, eu não consigo ir aí na frente pregar, você não consegue vir aqui na frente, mas você consegue evangelizar alguém sozinho, você consegue falar de Deus para alguém, com certeza você consegue. Porque as coisas naturais, irmão, as coisas, ganhar dinheiro, trabalhar, pagar as contas, isso aí Deus nos dá saúde, dá força, como todo mundo aí no mundo tem, e nós conseguimos fazer. Mas quando se fala de ministério, quando se fala do evangelho, você não pode ser uma pessoa retraída, você não pode ser uma pessoa que quer, eu quero a presença de Deus, eu aceito a Jesus, eu vou para a igreja, eu oro, eu tenho minha Bíblia, mas eu não gosto de gente, eu tenho que andar sozinho. Está na hora de você romper esse limite, está na hora de você se misturar, porque quando Jesus andava, onde ele andava tinha multidões, onde Jesus andava ele era seguido por multidões. Está na hora de mudar, está na hora de ter a mente renovada, está na hora de aceitar pessoas na sua vida. Muitas das vezes as pessoas querem se aproximar de mim, querem se aproximar de você, mas ela tem medo de como ela vai ser recebida. E nós precisamos ter a mente renovada para receber essas pessoas. Nós precisamos apresentar para essas pessoas o mesmo Deus que tirou um fardo que eu não aguentava mais quando eu carregava ele. Nós precisamos apresentar para outras pessoas, porque o mundo ele está doente, irmão. O mundo ele está passando por situação triste, por situação difícil de ser resolvida, e essa é a hora do Evangelho de Deus ele crescer aqui na terra. Essa é a hora das pessoas verdadeiramente conhecer o poder de Deus. Mas aquela pessoa, eu já falei tanto de Deus para ela, eu já evangelizei tanto aquela pessoa. Vai chegar a hora, irmão, vai chegar a hora. Um certo dia
A igreja foi para um congresso em São Paulo, eu fui também. Aí liguei para meu primo que mora lá. O cara, ele bebia, fazia tudo que não agradava ao Senhor, usava algumas drogas, fazia o casamento destruído. Aí liguei para ele, ele disse: Farol, estou indo para ir para São Paulo e tal. Ele disse: não reserve hotel não, você vai ficar na minha casa. Eu falei: opa, uma oportunidade, vou levar uma semente naquele lá, vou falar de Jesus aquele cara. Aí cheguei lá, fiquei com ele, estava no penúltimo dia do congresso. Eu disse: eu já não vou para o congresso não, hoje você vai trabalhar? Ele disse: não, eu vou ficar em casa, então vamos ficar aqui com você. Pedimos uma pizza, ficamos lá, batemos um papo, falei de Jesus para eles, como eu tinha bolado aqui. E acabou o congresso, ele me levou no aeroporto, vim embora. Aquilo ali aconteceu, mas aquilo ali ficou marcado na mente dele. Aquilo ali ficou marcado na mente dele, até porque, assim como eu, ele era da parte mais pobre da nossa família, era da parte que tinha uma situação financeira mais fraca. Então ele viveu comigo aquilo ali e tal. E essa parte da nossa família era uma parte que tinha tudo para dar errado. Como ele estava andando pelos caminhos tortos, como ele estava andando pelo caminho errado. Mas ali eu cheguei com a mente renovada, com a presença de Deus sobre a minha vida, e consegui semear uma semente ali na vida dele. Poucos dias depois, eu saí daquele lugar, que vim para cá e tal, ele me liga: meu irmão, a paz e a graça. Eu falei: a paz e a graça. Fiquei meio assustado assim na hora, tal, mas ele disse: olha, eu vou ligar para você aí, para a gente conversar, para você me explicar um pouco da Bíblia e tal. Eu aceitei a Jesus, eu vou anotar algumas perguntas aqui e tal, vou lhe fazer. E assim a gente passou a fazer no grupo da família, alcançou outras pessoas também. E hoje, para honra e glória de Deus, o cabra é obreiro de uma igreja lá em São Paulo, ele serve ao Senhor, tem um casamento ungido, muito... é reverência na família dele hoje. O cara era aquele cara que quando falava o nome dele, todo mundo: aquele ali, deixa ele de lado. Hoje, para honra e glória do nome do Senhor, é obreiro de uma igreja, serve a Deus. É um cara que você, quando fala dele na família, todo mundo para dar ouvido, para ouvir. Da mesma forma, eu tenho um irmão, um dos mais novos também, no interior. Aquele ali bebia para acordava para beber e bebia para dormir. Minha mãe já não aguentava mais. Aí um certo dia eu indo para lá e tal, e meu irmão, um dos mais novos, que eu disse: rapaz, fala com ele. Rapaz, eu já não aguento mais falar com ele. Não vou falar não. Aí no caminho fui ouvindo um louvor e tal, aí veio a mente: rapaz, evangeliza aquele cabra, rapaz. Fala de Deus para ele. Não adianta você brigar com ele não. Quanto mais você briga para ele não beber, ele bebe para lhe pirraçar. Não adianta não. Evangeliza o cabra. Aí eu digo: pronto. Aí levei uma Bíblia, levei um CD evangélico, aí dei para ele. Quando ele pegou assim, olhou e disse: pô, velho, deu risada. Disse: olha, eu estou pegando porque você está me dando, é meu irmão e tal, mas você sabe que eu gosto é de arrocha, eu não vou ouvir isso. Falei: não, rapaz, mas deixa aí e tal. Aí ele guardou. Um mês depois ele me ligou, disse: rapaz, eu ouvi aquele CD que você me deu, tal, o CD é bacana, é bom, tal, e eu tenho um negócio para lhe dizer. Eu falei: fale. Eu estou visitando uma igreja aqui perto de casa. Lá perto de casa tinha uma mundial, ele estava visitando essa igreja, ele foi cerca de 2 meses para essa igreja. Aí teve uma festividade em outra igreja menor lá perto, ele foi para essa festividade. Chegando lá, ele disse que estava no fundo da igreja. O pastor perguntou se tinha alguém que queria aceitar Jesus. Ele disse que deu um pulo, levantou a mão, foi lá na frente, aceitou a Jesus. E cerca de 4, 5 anos se passaram, e hoje, para honra e glória de Deus, ele é pastor lá em Amargosa. Segue uma igreja que chama Unção de Deus para o Brasil. É pastor nessa igreja, ungido, homem de Deus. E dessa forma eu falo para vocês: não adianta a gente brigar. Às vezes, quanto mais a gente briga, quanto mais a gente fala grosso, quanto mais a gente mostra que quem manda naquele lugar é a gente, é pior. Muitas das vezes você já tentou de seu jeito várias vezes, não tem dado certo até aqui. Está na hora de ter a mente renovada, está na hora de mudar, está na hora de ir pelo jeito de Deus agora, está na hora de apresentar a Deus para ele. Ah, mas eu já falei, ele sabe que eu sou crente, ele fala mal, ele não quer, ele não ouve.
Está na hora de mudar a estratégia, está na hora de apresentar a Deus de uma maneira diferente para Ele. Você vai conseguir, você vai alcançar. Vai ser um limite a ser rompido na vida daquela pessoa, mas ela precisa de que você apresente a Deus para Ele de uma maneira diferenciada, com mais carinho, com mais amor. A presença de Deus ela não é apresentada por violência, por grito, não é apresentada desse jeito. Quanto mais a gente quer forçar, quanto mais a gente quer que aquela pessoa se converta de qualquer jeito, vai ficar difícil. Amém? Volta um pouquinho aí em Romanos 8, por favor. Romanos 8, 28. Amém? Aqui em Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, daquele que são chamados segundo o propósito. Amém? A palavra de Deus aqui ela nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Mas todo aquele que ama a Deus, todo ser humano ama a Deus, todo ser humano chama pelo nome de Deus. Mas ela está dizendo aqui, segundo o seu propósito. Qual o meu propósito aqui na terra? Qual o seu propósito aqui na terra? Nós vamos passar por aqui sem deixar legado nenhum? Não. E a palavra de Deus ela nos garante: todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Mas segundo o seu propósito. Ele tem um propósito na minha vida, Ele tem um propósito na sua vida, Ele tem um propósito na vida de cada um de maneira diferente. E às vezes aquele que ainda não teve a mente renovada, às vezes aquele que ainda não conhece ao Senhor, eu e você, nós não entendemos o propósito de Deus na vida dele, irmão. Nós não entendemos o porquê ainda não teve a mente renovada. Nós não entendemos ainda porque eu orei tanto e Deus não alcança aquele cabra. Mas eu oro tanto por aquele meu familiar e Deus não consegue, Deus não alcança a vida dele. Mas Deus tem um propósito na vida dele, irmão. Deus tem um propósito na vida dos seus familiares. Deus tem um propósito na vida do meu familiar, como Ele teve um propósito na minha vida e na sua vida. Amém? Quando eu só brigava com aquele meu irmão que era um pé de cana arretado, bebia para dormir e acordava para beber. E assim, eu brigava, eu discutia, eu falava, eu reclamava, mas eu não entendia o propósito de Deus na vida dele. Eu não entendia que Deus queria mudar primeiro aqui dentro de mim, que Deus queria que eu mudasse com Ele, que eu aceitasse Ele como irmão da maneira que Ele era, para depois o propósito de Deus alcançar a vida dele. Porque se eu não consigo aceitar o meu irmão como meu irmão porque ele é um bêbado, eu não consigo aceitar o meu irmão como meu irmão porque ele bebe, porque ele chega bêbado em casa, como eu vou aceitar outras pessoas para o Evangelho de Deus? Como eu vou acolher outras pessoas para o Evangelho se eu não aceito o meu próprio irmão, se eu não entendo o propósito de Deus na vida do meu próprio irmão? Como eu vou alcançar outras vidas com o Evangelho? Como eu vou alcançar outras pessoas? Como o ministério vai crescer desta forma? Será que naquela época que multidões seguiam Jesus, não tinha nenhum pé de cana ali no meio daquela multidão? Não tinha nenhum que tornava um ali no meio daquela multidão? Ah não, irmão, todo mundo ali era santo. Todo mundo ali era santo, consagrado. Será que era? Não era nada. Então Deus tem um propósito na vida de cada um, de maneira diferenciada. E se eu e você conseguir entender o propósito de Deus hoje, daqui a um mês, a 2 meses, nós podemos olhar para aquela pessoa que nós às vezes criticava, que nós às vezes reclamava com ela porque não vinha para a igreja, às vezes nós reclamava com ela porque não queria nada com Deus, e vai ver, olha, o que faltava era entender o propósito de Deus na vida daquela pessoa. O que faltava era eu entender o propósito de Deus na vida do meu irmão. E Deus, Ele tinha um ministério diferenciado comigo.
Mas para que eu entendesse isso, eu tinha que entender o que estava passando ali na vida de meu irmão. Eu tinha que entender o porquê que ele priorizava mais a cachaça, porque ele priorizava mais os amigos, porque ele não fazia questão de estar na casa dele, porque ele fazia questão de todas aquelas outras coisas, menos de estar no seu lar, menos de priorizar a presença de Deus. A partir do momento que eu comecei a entender, em vez de dar uma bronca nele, em vez de brigar, eu dei uma Bíblia. Em vez de brigar, eu dei um CD evangélico. Quando ele começou a ouvir aquilo ali, aí veio a parte de Deus, porque eu já tinha feito a minha parte. Aí Deus começou a fazer a transformação. Aí começou a mente ser renovada. Aí começou a entender o projeto de Deus na vida dele. Hoje é um homem ungido, pastor, cuida de pessoas. Mas para isso eu tive que entender o projeto de Deus na vida dele. Eu tive que entender o propósito de Deus na vida dele. Amém? Nós às vezes temos uma dificuldade tão grande de entender o propósito de Deus na vida do outro, que quando é um casal, viu, Tássio? Um casal que os dois é evangélico, quando a varoa levanta de madrugada para orar, você reclama. Reclama porque ela está orando, vai lhe acordar. Mas é o propósito de Deus na vida dela. Deus incomodou ela ali para levantar aquele horário, para orar por alguém. E às vezes nós temos dificuldade de entender até isso. Às vezes a dificuldade de entender o projeto de Deus na vida do outro é muito grande. Às vezes a dificuldade de entender o propósito de Deus na vida do outro é complicado, é grande, é doloroso. Mas quando eu e você rompe esse limite e diz assim, vou entender o projeto de Deus na vida do outro, vou começar a estudar, vou começar a ver o que é que ele necessita, vou começar a ajudar ele naquilo que ele precisa, mas segundo a vontade de Deus. Eu vou fazer segundo a vontade de Deus na vida dele. Com certeza vai dar certo. Porque você vai estar apresentando a Deus de uma maneira diferenciada. Você vai estar apresentando a Deus verdadeiramente como é Deus. Você não vai estar apresentando Deus de uma maneira grosseira, gritando, reclamando. Deus não é assim comigo, Deus não é assim com você. Por que nós vamos ter que ser assim com os outros? Amém? E esse é um limite a ser rompido na minha e na sua vida. Eu acredito que na minha vida esse limite foi vencido. Outra parte que às vezes é difícil para a gente entender, assim como é difícil de entender o projeto de Deus na vida do outro, o limite de Deus na vida do outro, da mesma forma, às vezes é difícil da gente entender a voz de Deus, difícil de entender aquilo que Deus fala com a gente. Mas crente, ungido, com a mente renovada, mas não sei se eu ando muito disperso com a vida, eu ando muito distraído, que às vezes é difícil de entender o projeto, difícil de entender aquilo que Deus fala com a gente. Às vezes tem pessoa que diz até, Deus não fala comigo não, mas com certeza Deus fala comigo, com você, com quem está nos ouvindo aqui agora através da live. Com certeza todos nós ouvimos a voz de Deus. Às vezes é difícil de entender, de discernir aquilo que Deus está falando, mas todos nós ouvimos a voz de Deus. Eu vou contar para vocês aqui algo que aconteceu comigo uma certa vez. Eu estava num trabalho, veio uma senhora, eu trabalho próximo a uma clínica de ultrassom, de imagem. Veio uma senhora grávida, uma senhora bem mais alta que eu. Não é muito difícil ser mais alto que eu, mas ela era bem mais alta. Aí quando aquela senhora se aproximou de mim, eu senti algo diferente. Eu senti algo e começou a me incomodar, e eu comecei a ouvir a voz de Deus. Mas é difícil você falar algo para alguém quando você sabe que aquilo não é a coisa que a pessoa quer ouvir. É muito fácil você dizer assim, ó varão, Deus te abençoe, você vai prosperar, você vai crescer. É muito fácil você falar isso, mas quando é para você falar algo que você sabe que aquela pessoa não quer ouvir isso, é muito difícil. E aquela senhora foi se aproximando, ela chegou perto da lanchonete, pediu o lanche,
começou a lanchar, sentou do lado de fora, eu vim, sentei do lado dela. Eu falei, senhora, eu posso lhe perguntar algo? Ela falou, pode. Eu falei, me desculpe a ousadia, não tenho nada a ver com isso, mas gravidez é doença? Ela olhou para mim e falou, não. Eu falei, a quem tu tanto pediu esse filho, ele te deu. Tu não conseguia engravidar, tu tentava de todas as formas, não conseguia. A quem tu tanto pediu, ele te deu. E as ovelhas que ele te deu na tua mão, como é que vai ficar? Quando eu falei assim, a mulher começou a chorar. Eu disse, pronto, em que eu fui mexer. Ela disse, moço, você me conhece? Eu falei, não, eu não te conheço, mas eu conheço ao Deus que você serve, eu conheço ao Deus que eu sirvo. E por isso eu estou te falando isso. Como é que vai ficar as ovelhas que ele deu nas tuas mãos? Ela disse, moço, só um momento. Abriu a bolsa, pegou o celular, ligou para o pastor dela, isso era na quarta-feira de manhã, eu lembro como hoje, e disse, pastor, me desculpe, o culto de hoje à noite, que eu disse ao senhor que eu não ia mais assumir, que eu não ia mais tomar conta, me desculpe, eu vou tomar conta do culto, eu não vou entregar. Então, às vezes é difícil você falar quando o negócio não é favorável a outra pessoa, mas é você entender aquilo que Deus está falando. Eu podia muito bem olhar para aquela mulher e dizer que nada, porque essa mulher tem ministério nenhum, essa mulher toma conta de nada, mas é entender. Deus, ele não mente, irmão. Quando Deus entrega algo nas minhas mãos, nas suas mãos, nunca vai dar errado. Nunca vai dar errado. Aí aquela mulher me pediu para que orasse com ela, orei com ela. Ela disse, moço, quarta-feira passada, fazendo 8 dias hoje, eu fiz a reunião, no final da reunião, chamei meu pastor e disse para ele, olha pastor, por conta da gravidez não vai dar mais para eu assumir a reunião, eu vou estar entregando o culto, se eu boto outra pessoa para tomar conta, depois que passar a gravidez, eu volto. Mas é como o senhor acabou de falar, gravidez não é doença, eu estava procurando só uma desculpa. Amém? Amém. E às vezes muitos de nós procuram uma desculpa para sair um pouquinho dos caminhos de Deus, para viver um pouquinho a nossa própria vida, para viver um pouquinho a nossa própria vontade. Só que não se engane não. O mesmo Deus que me enviou aquele dia para falar com aquela mulher, ele pode enviar alguém para falar comigo, falar com você. E é dessa forma que funciona. Às vezes nós temos dificuldade de entender, mas esse é mais um limite que ele foi rompido na minha vida. Entender aquilo que Deus fala comigo, entender aquilo que Deus me direciona a fazer. Outro dia eu estive aqui na rádio, o bispo falou, rapaz, você tem uma resistência, você faz as coisas, mas a gente tem que dizer a você, ó, amanhã, você não, depois, não fica fugindo, não fique fugindo não, venha fazer, faça, você faz bem feito. Mas eu tinha essa resistência na minha vida, em nome de Jesus eu não tenho mais. Ela foi vencida. E assim, eu vou dizer para você que é fácil? Não, não é fácil, mas eu estou disponível. Antes eu estava disponível sempre para a igreja, porque a igreja precisasse, se fosse para limpar o chão, se fosse para carregar a cadeira, se fosse para quebrar a parede, se fosse... Mas só que, como eu li aqui para vocês, o propósito de Deus na minha vida, ele começou por isso aí. Ele começou limpando o chão, ele começou quebrando parede, ele começou tirando cadeira do lugar, limpando. Mas o propósito de Deus na minha vida não é esse. Ele começou por isso aí. Eu estou desvalorizando isso aí? Não, tenho que valorizar isso aí. Ele é o propósito de Deus, começou dessa forma. Só que da mesma maneira que eu demorei de entender o propósito de Deus na vida do meu irmão, mas para você ter ideia como é complicado as coisas. Eu demorei tanto de entender o propósito de Deus na vida do meu irmão. Entendi, fiz com que se cumprisse o propósito de Deus. Hoje eu vejo ali um homem de Deus, vejo um homem cheio de unção, de graça, de poder de Deus. Mas aí da mesma forma eu demorei tanto de entender o propósito de Deus na minha própria vida.
A minha vontade era ficar aqui, limpar o chão, limpar o banheiro, carregar a cadeira, quebrar a parede, cozinhar para a igreja quando tivesse uma festividade. Vou me esconder dessas coisas? Não. Sempre que precisar eu estou presente. Mas hoje eu entendo que o propósito de Deus na minha vida, o ministério ele sobe, ele vai crescendo. Eu tenho que desenvolver esse ministério. Da mesma forma de cada um de vocês que está aqui. Vocês não são chamados para ficar só aí no banco. Vocês não são chamados para ficar só aí sentado. Amém, Júnior? Glória! Vocês não são chamados para ficar só aí sentado. Cada um de vocês tem um ministério. Tem algo a ser desenvolvido na igreja. Ah, pastor, mas tipo limpar o chão eu não quero. Eu não sei se esse é o propósito de Deus na sua vida. Mas se for esse o propósito de Deus, vai ser assim, vai começar assim. Ah, mas tem um irmão que ele chega na igreja, ele 2 meses está falando língua, no outro mês ele já está pregando. Esse é o propósito de Deus na vida dele. O que é que eu posso fazer se Deus quer assim com ele? Comigo não é assim, não foi assim. Mas amém. Não é, mãe? Glória. Deus ele tem um trabalhar diferente com cada um de nós. O propósito de Deus ele é diferenciado para cada um. Se fosse igual para todo mundo, não ia ter espaço. Ia ficar difícil, ia ficar complicado. Mas o propósito de Deus ele é diferenciado para cada um. E às vezes nós temos dificuldade de entender o propósito de Deus na vida do nosso irmãozinho. Amém? Eu não vou ler mais aqui na Bíblia, mas eu vou só comentar um pouco aqui com vocês. Todos nós aqui já conhecemos a história de Nicodemos. Quando Jesus falou para Nicodemos que ele tinha que nascer de novo, ele falou: mas Senhor, como nascer de novo? Eu vou ter que voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Não, Nicodemos, você vai ter que ter a mente renovada, você vai ter que ter o seu coração novo, vai ter que mudar a sua natureza, vai ter que mudar a pessoa que você é, vai ter que aceitar a Jesus, aceitar ao Pai verdadeiramente. Amém? E é isso que acontece. Para você ver, era o próprio Jesus evangelizando ali, era o próprio Jesus falando com Nicodemos, e ele ainda tinha dificuldade de entender como nascer de novo, Senhor. Mestre, mas como nascer de novo? Era o próprio Jesus falando, e não foi logo assim, ele falou e o cara não entendeu. Às vezes nós falamos de Jesus para alguém, queremos que falou, pá, o cara não entendeu, comprou uma Bíblia, botou uma roupa nova e já está na igreja. Não é dessa forma não, irmão. Não é desse jeito não. Deus tem um propósito diferente na vida de cada um. Cada um tem um limite a ser rompido. Cada um. Tem pessoas que têm dificuldade de limpar o chão, é um limite a ser rompido. Eu não tenho dificuldade nenhuma, nunca tive. Tem pessoas que têm dificuldade em carregar as cadeiras, tem pessoas que têm dificuldade em lavar o banheiro. Eu não tenho, eu nunca tive. Eu tinha dificuldade de estar aqui em cima, de estar pregando para vocês, de estar falando no microfone. É um negocinho difícil de entender, rapaz. Mas eu tinha dificuldade, a partir de hoje não tenho mais, graças a Deus. Amém? E assim, é um propósito diferente na vida de cada um. É algo diferente que Deus tem com cada um. Deus ele é muito lindo, Deus ele é muito bom. Deus ele não trabalha porque eu oro a Deus que converta aquele cabra desse jeito, que faz assim. Não é assim. Era o próprio Jesus falando com Nicodemos. Nicodemos, você vai nascer de novo. Mestre, mas como nascer de novo? Às vezes a gente fala: rapaz, você tem que aceitar Jesus. Não vou aceitar não, eu já aceitei 2 vezes, 3 vezes e saí de novo, não quero. Não, rapaz, mas faz o seguinte: aceita Jesus. Eu não estou mandando você ir para a igreja não, estou pedindo que você aceite, que você permita Jesus entrar na sua vida. Há umas 2 semanas atrás, eu fui com minha esposa, com meu irmão, na casa de um primo meu, Simões Filho. Fomos lá, oramos, almoçamos por lá, passamos a tarde com ele. Aí, na hora da saída, fizemos uma oração. Aí falou com ele: Rogério, você quer aceitar Jesus? Ele disse: de novo? Não, eu já aceitei. Você não quero mais não.
Eu não vou dizer, não, gente, eu não estou falando para você de religião, de você ir para a igreja. Estou falando para você permitir que Jesus ele guie a sua vida, permitir que Jesus ele entre na sua casa, permitir que Jesus ele transforme a sua família. Ele parou, pensou, disse assim, mas eu já aceitei, eu não quero aceitar de novo não. Não, tá bom, você aceitou, vamos fazer uma oração, podemos fazer? Pode. Vamos lá, oramos com ele e, para a honra e glória de Deus, a semente foi largada ali naquele lugar. Nós temos agora que ter paciência para cultivar, entender o propósito de Deus na vida daquele homem, entender o porquê Deus permitiu que ele não aceitasse aquele dia. Amém? Essa era a minha vontade? Não, não era a minha vontade, mas é o propósito de Deus. Deus tem um propósito diferenciado na vida de cada um. Eu tenho outro primo que ele é o mais doidão da família. Pensa um cara palhaço, um cara, como diz ele, para lá de Bagdá. Só que quando eu estou perto, ele invita as brincadeiras, ele tenta ser um cara sério. Aí ele chega para mim e fala, rapaz, se eu morasse perto de você, eu já era crente, porque eu gosto de estar contigo, eu gosto de ter brincadeira, mas Deus tem um propósito na vida daquele varão. Às vezes isso é complicado para eu entender, é complicado para eu manusear aquilo ali da maneira certa, da maneira correta, mas só em ele ter um respeito diferenciado comigo, só em ele dirigir as palavras diferenciadas para mim, eu já entendo que Deus tem um propósito na vida daquele varão. Amém? Amém. Vamos estar encerrando, vamos estar orando e pedindo a Deus que venha nos dar entendimento, venha verdadeiramente renovar nossas mentes, venha verdadeiramente conseguir fazer com que nós conseguimos ver o propósito de Deus na vida do outro. Amém? Com que nós venhamos quebrar esse limite, que nós venhamos entender que o propósito, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, não só para a minha vida, para a sua vida e para a vida daquele outro que a gente estamos evangelizando, mas só que a maneira de apresentar a Deus para aquela pessoa, às vezes é diferente da maneira que nós queremos apresentar, da maneira que nós queremos falar de Deus para ela, e nós temos que pedir a Deus direcionamento, pedir a Deus entendimento. Eu estava conversando com minha esposa hoje à tarde, eu disse a ela, eu tenho alguns dias já me incomodando com isso, me incomodando em falar isso para as pessoas, entender o propósito de Deus na vida do outro, entender o trabalhar de Deus na vida do outro, entender o agir de Deus na vida do outro. Às vezes aquela outra pessoa, ela tem um temor por Deus tão grande que nós não fazemos ideia. Às vezes aquela pessoa tem um nível de confiança, um nível de fé, às vezes maior do que o meu, maior do que o seu, mas Deus tem um propósito diferenciado na vida dele. Deus tem um propósito diferenciado, precisa ser tratado de maneira diferente. E às vezes é complicado para a gente entender, é complicado para a gente manusear o propósito de Deus na vida da outra pessoa. Às vezes nós evangelizamos pessoas em casa, pessoas no colégio, pessoas no trabalho, e a gente vê que cada um daqueles ali tem uma aceitação diferente, cada um daqueles ali pronuncia a palavra quando se fala de Deus de maneira diferente. Então Deus tem um propósito na vida de cada um deles de maneira diferenciada. Vamos pedir sabedoria a Deus, pedir inteligência a Deus, para que nós venhamos entender o manual de cada um desses aí. Nós venhamos entender a maneira certa de apresentar a Deus para eles. Amém? Tira o dízimo aqui. Quer não? Então valeu. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, levante uma das suas mãos, vamos entregar nosso envelope. Vamos estar tirando nossos dízimos, nossas ofertas, como é de costume. Amém? Deus.
Amém? Vou pedir para vocês que fiquem de pé, por favor. Levante uma das suas mãos. Pai, eu te apresento esse rebanho, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, ó Pai, levar um nível de prosperidade, um nível de unção, um nível de graça, bem mais alto do que aquilo que nós entendemos, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Pai, mudar a história de cada um que aqui está, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Pai, levar a um nível elevado, Senhor, a um nível de conhecimento maior, a um nível de prosperidade qual aquele que o Senhor tem preparado para nós, Senhor. Que nós venhamos entender, Senhor, e alcançar a prosperidade do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Podeis trazer e trazer isso com alegria. Amém? Vamos estar orando para encerrando nossa reunião. Aleluia. Pai amado, querido Deus, guarda a volta de cada um nas suas casas, Senhor. Que o anjo do Senhor acompanhe cada um de nós até nossas casas, Senhor. E que nós possamos, Pai, sair daqui com a mente renovada, sair daqui com o entendimento, Pai, mudado, sair daqui, Pai, entendendo o propósito do Senhor na vida do outro, Pai. Entendendo, Pai, como nós devemos falar do Senhor para o outro, como nós devemos, Pai, levar a sua palavra até o outro, Senhor. Nos abençoa, Pai, nos dá graça, Pai, nos dá um entendimento novo em nome de Jesus. Amém? Glória!